Um plano de manutenção é indispensável para qualquer empresa e seu foco é garantir que todos os equipamentos estejam funcionando de maneira ideal, sem que ocorram falhas e interrupções no funcionamento das máquinas. Por esse motivo, hoje eu vou te explicar melhor como criar um plano de manutenção no SAP PM e também te mostrar a melhor maneira de automatizar os seus planos de preventiva. Antes de iniciar a criação do plano de manutenção no SAP PM, você precisa entender que existem dois tipos de planos no SAP, os que têm ciclo individual e os que têm ciclo estratégico. O de ciclo individual é apenas uma lista de operações sem estratégia de manutenção, ou seja, sem uma frequência que ele precisa ocorrer. Já o ciclo estratégico é uma lista de tarefas com estratégias de manutenção com uma frequência determinada. Dentro do ciclo estratégico, ele pode ser com uma frequência fixada em calendário, com as datas e frequências aí de forma contínua e sem interrupções, ou seja, sem fatores externos que alteram ele. E também, um plano de manutenção pode ser por estratégia baseada em horas de operação, que tem aí sua contagem de datas e frequência mediante aí a utilização de um contador, com pontos de medição e um orímetro, por exemplo. Então, ao acessar o SAP PM e criar um plano de manutenção com ciclo estratégico fixado em calendário, eu vou entrar com a transação IP42 e a função dessa transação é criar um plano de manutenção que possua aí uma estratégia com frequências de execução. Então, assim que você entrar com a transação, vai aparecer para você um campo de plano de manutenção. Esse campo de plano de manutenção nós não vamos preencher, ele é um campo aqui para informar o número ou nome do plano em um caso de identificação externa. Depois a gente seleciona a categoria do plano que será criado, então aparecerá se ela é uma sistemática, inspeção, lubrificação, e nós vamos escolher aqui como ordem de manutenção. Aqui você escolhe de acordo com as opções da sua empresa. Em seguida, você deve definir a estratégia do seu plano de manutenção. Então você vai definir clicando aqui no Match Code, escolhendo se ela será mensal, semanal e diária. No nosso caso, a gente vai escolher como fixo semanal e então vamos apertar o Enter. A partir de agora, você deve preencher as informações do seu plano de manutenção. O primeiro aqui é definir a denominação do plano, por exemplo, uma preventiva mensal do motor. Depois você define o local de instalação ou equipamento que o plano vai ser executado. Os dados aqui de centro de planejamento, centro de trabalho e responsável são preenchidos automaticamente de acordo com o ativo que você escolher, que ele foi criado antes. Eu entro então com o tipo de ordem e o tipo de atividade no meu plano. Precisa também definir a prioridade desse plano de acordo com as necessidades e prazos do plano de manutenção. Nesse caso aqui eu defini como prioridade alta. A partir de aí você tem que ir na lista de tarefas e definir as atividades de manutenção que serão realizadas e com a frequência que elas vão ser realizadas. Depois de preencher então essas informações, você precisa ir nesse ícone de selecionar lista de tarefas para atribuir a lista de atividades ao plano. Depois então você só precisa confirmar e salvar o seu plano de manutenção. Se você utiliza o TrackOS integrado ao SAP, você consegue criar os seus planos de manutenção na plataforma e eles vão estar todos integrados ao SAP para ter todas as informações em tempo real em uma plataforma que é dedicada à manutenção. Nesse caso, você só precisa, então, inserir o que precisa ser feito, definir se será, então, um plano por calendário, então aqui se ele é semanal, mensal ou anual, ou por métrica, e inserir as datas que deseja liberar as suas ordens de serviço, a descrição do plano, o local do ativo que vai ser feita a manutenção e as ordens de serviço do plano que serão liberadas quando esse plano for lançado. Aqui, quando você criar então as suas ordens de serviço dentro do plano, você vai conseguir inserir as informações que o técnico precisa receber, então um checklist, as prioridades das ordens de serviço, categoria, para você ter também seus indicadores de manutenção. Aqui você vai conseguir usar os sensores de monitoramento online para automatizar a coleta de dados e abrir sua ordem quando algo estiver fora do padrão de funcionamento ou quando, por exemplo, ele atingir as horas de funcionamento especificadas pelo fabricante. O plano é aberto de forma automática e é integrado ao SAP. Você então vai ter essas informações em tempo real espelhadas nas duas plataformas. Conseguiu entender melhor então os benefícios de ter uma plataforma dedicada à manutenção e integrada ao SAP? E se você quiser entender mais como preencher os apontamentos das ordens de serviço geradas nesse seu plano, nesse vídeo aqui do lado você vai entender um pouco melhor.